Paysandu e Volta Redonda, né? A chance aí do Paysandu tentar voltar a respirar no campeonato. A gente vai falar aqui de escalação, depois vai fazer de simulação de tabela, vai analisar o adversário aqui. Fica aí com a gente até o final para acompanhar aí todas as informações do pré-jogo Paysandu e Volta Redonda, né? Pela 25ª rodada. Bem, o Paysandu não tem nenhum um atleta suspenso, né? Então, em princípio, força máxima e todos os atletas garantido. Em relação à escalação, a gente já sabe que na zaga, obviamente, o Gabriel Mesquita mantém a titularidade como goleiro, né? Embora não tenha mais feito aqueles milagres que tinha feito ultimamente no campeonato, mas óbvio que ainda merece a titularidade, né? No miolo de zaga, Thiago Heleno e Thales, o Thiago Heleno que acabou barrando o Novilho, e o Claudinei já disse que ele barrou tudo por uma questão de realmente trazer mais cancha para o elenco, né? Trazer um cara muito mais experiente, como é o caso do Thiago Heleno. Não foi uma opção técnica, né? Foi uma opção para tentar encorpar o elenco em relação à experiência. Nas laterais, Heverson pela esquerda e Edilson pela direita. Infelizmente, o Edilson não tem conseguido performar como performou na Série B de 2025, e a gente espera, como é um jogador que tem um potencial, a gente espera que, enfim, ele possa aí, vamos dizer assim, desencantar, né? O Heverson continua sendo um jogador tímido, fez algumas assistências aí naquela janela que o Paysandu se recuperou, mas nos últimos jogos tem se mantido tímido, né? Bem, do meio para o ataque, agora é a grande questão, né? Se Rossi joga ou Rossi não joga. No meio, em caso de o Rossi jogando, a gente espera, como o Claudinei disse que gosta de ver o Rossi pela beirada e não pelo meio. A gente provavelmente vai ver essa escalação de Vilela e Anderson Leite como volante. Eu sei que tu tá na bronca aí com o Anderson Leite, mas lembra, isso não é a minha escalação. Isso é a escalação do Claudinei e a gente tenta chegar a uma escalação dele conforme a repetição que ele vai fazendo com os jogadores. Talvez coloque o Marlon no meio. Contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano, ele fez isso. Coloque ali o Marlon no meio. E no comando de ataque, ali, desculpa, aí no ataque, o trio Rossi, Diogo e Garcês. Cara, olha esse nosso trio de ataque, né, cara? É aquilo que eu falo. Claro, o Rossi eventualmente pode estar voltando. Cara, esse elenco aqui, cara, esse time titular do Paysandu não é time de zona de rebaixamento, com todo respeito, cara. Olha esse ataque aí, bicho. Rossi, Diogo e Garcês, né? E o Marlon no meio, claro. O Marlon não é um primor técnico, mas assim, olhando para esse time aqui, cara, isso não é um time de Z4, sinceramente, bicho. Quando tu começa a comparar com Criciúma, Cuiabá, Avaí, que mais? Vila Nova, que estão brigando lá em cima, isso aqui não é elenco de Z4, né, cara? O grande problema é todo aquele erro de planejamento que a gente já pontuou aqui, não vai ficar repetindo. Então, esse aqui, em tese, poderia ser o time. Obviamente, com a variação, se o Rossi não jogar, volta o Marlon para a beirada, né? E no meio, o Denner ainda não está podendo jogar. Pode ser que ele estreie aqui, né? O nosso amigo lá, que o pessoal já apelidou de Lex Luthor, né? Se eu não me engano, é Marcos Vinícius o nome dele, ó. Bom Vinícius, alguma coisa assim. Né? Que veio lá da Série C e é um meio-campista, né? Enfim, a ver como é que o Paysandu poderia formar esse meio de campo aí. Ou uma outra variação seria, como o Rossi está voltando de contusão, colocar o Rossi no meio, que requer menos esforço, né? Ele já jogou ali no meio também com o Claudinei, e deixar o Marlon lá na beirada direita também é uma das possibilidades. Bem, mas e o Volta Redonda, né? Como é que tá o Volta Redonda? Volta Redonda não tem jogadores de grande destaque, né? Talvez o Elton Silva aí seria o grande nome conhecido do Volta Redonda. É o jogo para o Paysandu se reabilitar ou se afundar de vez, né? Eu acho que se o Paysandu não vencer esse jogo, aí sim já pode dar o time como rebaixado. Volta Redonda é o vice-lanterna, ou seja, a gente vencendo, a gente inclusive ultrapassa o Amazonas, porque a gente tem um saldo de gol melhor do que o Amazonas. O Volta Redonda, olha só, galera, o Volta Redonda. O Volta Redonda, nos últimos 5 jogos, ele teve 2 derrotas e 2 empates. E nos últimos 5 jogos, ele sequer fez um gol, cara. Ele não fez sequer um gol, Volta Redonda. Então, assim, se a gente não se reabilitar nesse jogo aqui com o Volta Redonda, só para lembrar, o Paysandu não ganha desde lá contra, contra o Curitiba, né? Então tá um bom tempo aí sem vencer.
Se o Paysandu não venceu o Volta Redonda, que nos últimos 5 jogos não marcou um gol, teve 2 derrotas e 2 empates, né? Tudo bem que o Paysandu nos últimos 4 jogos foram 4 derrotas seguidas, mas se não vencer o Volta Redonda, e digo mais, né? Tem que vencer e convencer. Vencer ali com 2 gols de diferença, jogando bem, né? Torcida provavelmente vai trazer aí um bom público, né? Se não vencer contra o Volta Redonda, cara, aí sim, aí pode decretar de vez ali o rebaixamento. Bem, como é que ficaria ali? Vamos lá para nossa simulação, né? Para, obviamente, a gente sequer vai sair da zona de rebaixamento nem na outra rodada, porque o último porteiro do Z4 está aqui a 7 pontos, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Mas enfim, a ideia é vencer esses 2 jogos contra o Volta Redonda e contra o América para a gente voltar a respirar. Por enquanto tá muito difícil. É aquilo que eu digo, tá muito difícil. Se a gente vencer as 2 seguidas, fica só difícil, né? Então, a ideia é vencer os 2 para que a gente volte a tentar jogar o game, né? Porque por enquanto a gente está totalmente fora do game. A gente vencendo as 2, aí a gente vai analisar o horizonte para tentar voltar a brigar. Por enquanto, faltando 14 rodadas, o Paysandu está fora do game. Ganhando as 2, a gente pode tentar voltar ao game, né? Então, simulando aqui, esse jogo tem cara de empate, né? Empate, não creio que o Amazonas vai vencer o rival, não creio. Não creio que vai vencer. Então, obviamente aqui, vamos botar um placar, né? Como a gente está aqui otimista, botar um placar bem elástico, né? Isso aqui não interessa pra gente. Vou botar a vitória do mandante. Botafogo e Cap. Duvido que a Cap vai perder esse jogo. Então, na pior das hipóteses, eu vou botar aqui o empate. Criciúma não interessa pra gente. América e Operário. A América desembestou a ganhar de novo, né? O Operário vem numa crescente com o Alex Cabeção. Então, vou botar aqui o empate. Avaí tá perdendo para todo mundo, né? Salário atrasado, mas também não interessa pra gente. Novo Horizontino e Atlético Goianiense não interessa também. Cuiabá e CRB não interessa também. Vila Nova e Atlético, vou botar aqui a vitória do Vila Nova porque joga em casa. Então, veja que a gente vencendo, obviamente que a gente não sai da zona de rebaixamento, mas já diminui a pontuação do porteiro do G4 de 7, tu já diminui para 4. E sendo que a gente vai ter outro jogo depois em casa, sai para jogar fora e depois joga em casa de novo. Ou seja, nas próximas 4 rodadas, a gente vai ter 3 jogos em casa. Então, é vencer esses 3 jogos em casa e depois ver se a gente voltou para o campeonato. Porque, por enquanto, a gente está fora do campeonato, né? Então, assim, galera, pô, se a gente não aproveitar essa oportunidade para tentar voltar para o campeonato e ali nas últimas 10, 8 rodadas se recuperar de vez, né? Se não for dessa vez, aí realmente já era, né? Acho que vai dar um bom público lá no Curuzu, já falei, respeito o movimento da organizada que está propondo o público zero, mas não concordo, né? E por que eu não concordo? Porque o público zero, ele serve para você, de uma certa forma, causar um impacto no elenco, de modo que o elenco passe a se esforçar mais e recupere a confiança do torcedor, e aí sim o torcedor em outros jogos passe a lotar o estádio, né? No entanto, a gente não tem tempo para isso, né? A gente não tem tempo para fazer esse movimento de público zero, fazer com que o clube sinta a falta da torcida e depois a torcida volte a comparecer novamente. A gente não tem tempo para isso. Por isso que eu não entendo, mesmo que para aqueles que tracem esse perfil de público zero para que seja conquistado algo no futuro, a gente não tem tempo para isso, né? Eu usei até essa metáfora do navio, né? O nosso navio está afundando, não dá para a gente não ajudar a tirar a água de dentro. Primeiro a gente tira a água de dentro, chega lá na praia, salva todo mundo e depois a gente acerta as contas com o comandante do barco, né? Mas por enquanto, a gente tem que primeiro tirar a água do barco para depois, quando a gente chegar todo mundo são e salvo, aí sim a gente acertar as contas com o comandante e cobrar como tem que cobrar do comandante, mas eu acho que nesse momento o público zero seria um equívoco, porque a gente não tem tempo de causar esse impacto do público zero. Mas quero ouvir aqui a tua opinião, coloca aqui teu comentário, né, para eu saber qual a tua opinião em relação ao público zero. Legal? Não se esquece de, quem não é inscrito já se inscreve no canal
E quem é inscrito, dá o like para fortalecer o canal. Beleza? Forte abraço e até a próxima.